Ora, boas a todos e sejam bem-vindos a um podcast do Próximo Nível. Este é o 6º podcast e o 6º porquê? Porque nós já devíamos estar no 7º, mas na semana passada falhou por várias razões. Uma delas, e que vocês ficam já a saber, é que eu vi-me obrigado a ter de atualizar o meu PC com componentes novos e na altura em que foi as atualizações não foi possível então estar a gravar o podcast. Mas nós estamos de volta e desta vez com o Alexandre Barbosa. Hello. O Roberto Silva. Medabot. Medabot? Medabot. Ok. E o Sérgio Batista. Para quem não sabe, o Sérgio Batista é o Canudo. Canudo, queres dar um... Ruído de fundo. Pá, Olá. Eu gostei do início do Shadow, gostei. exato. O Canudo está com um bocadinho de ruído de fundo, mas isto é o microfone dele. Por isso não se assustem. Não é do vosso computador, não é das vossas colunas. É do microfone dele. Que é E ele não está a ser raptado, atenção. Exato. É algo que Não. ele diz e Não. promete que vai Sou- resolver de futuro para vocês. Sou muito rafeiro a tratar das minhas Esperemos coisas. Isto vindo Ora todo bem. de marca. E porquê é que o Sérgio Batista está aqui connosco? Não só porque ele Cunhas. Cunhas é sempre bom. Ele não só é um membro da comunidade, como a partir de... Não é a partir de, porque já foi há alguns dias. Ele agora Terça-feira. faz... Exato, ele faz Terça-feira. parte do grupo de redatores e editores do site e vocês vão vê-lo a assinar vários dos artigos que nós vamos estar a publicar. Por isso não se assustem também. Não pensem que é um vírus ou que alguém se apoderou do site, tirando aqueles bots que de vez em quando vão para a shoutbox. Não, ele faz efetivamente Que parte... podiam ser piores, atenção. Pois Eu gosto dos nossos bots. Eles podiam ser mais spammers, não era? Não, repara, eles no fundo são como se fossem testemunhas de Jeová virtuais. Porquê? Porque podiam ser piores. Chateiam, mas podiam ser piores. Ok, exato. E de vez em quando também nós estamos lá para apagar aquilo logo quase em tempo real. Quando eles dizem, e tal, olha aqui, estas coisas estão bonitas. Não. Por nós entenda-se o Silver, que é o único. Tentava O ensinar o Silver é um dos principais bosses desses bots. Porque eles tentam passar pelo Silver, mas o Silver não deixa. Ele é demasiado exímio. Ele é o Shao Kahn. O Ele que é é o Shao Kahn chato, dos que ele bosses. sempre que o bot fala, eu digo sempre qualquer coisa de resposta, mas depois o Silver apaga imediatamente e depois fica ali feito parvo, sem O Silver contexto. está lá sempre. Está lá E sempre. quando o Silver não apaga, apago eu. Ainda há bocado apaguei-me. E o câmera ficou a falar para o boneco. Pá, pronto, dá-me lá a bicicleta. Já pronto, já estou feliz. Ora bem, falando em bicicletas, então, agora a bicicleta vai praticamente para mim e para o Roberto. O Tilard percebe mais ou menos destas coisas. E o Canudo, não sei. Percebes alguma coisa de Magic? Não, podem ir falando que fica aqui a ouvir. Quem não vai ouvir Magic. Exato. Magic. Magic. É cartas, certo? É aquelas coisas eu estou dentro do assunto. que... Não, é David Copperfield. Francamente, não. É aquele método mais eficaz de tu conseguires fazer com que os teus filhos não comprem droga porque têm de gastar dinheiro em cartas. Ok, vou ponderar isso no futuro. Ok, então nós vamos começar a falar exatamente de Magic. E Magic porquê? Porque foi revelada a expansão Battle for Zendikar. E simplesmente, para quem não percebe nada de Magic, Zendikar, Como eu. o bloco original de Zendikar, tinha só das cartas mais abusadas do Magic. Tanto que até É só por muitos considerada a melhor expansão de sempre. Exato, tanto que o pessoal chamava-lhe as Zendikars, até lhe chamamos Zendikars às cartas de Zendikar, porque são cartas abusadíssimas e são muito boas e voltar a Zendikar é um espetáculo. Roberto, tu estiveste lá no minuto em que isso foi revelado, depois é que me contaste, no entanto depois a notícia foi para o site, foi o que fiz. Quando devias estar a fazer outra coisa, acho que era Exato. trabalhar. Ninguém viu. Senhores da marca que eu represento, por favor, não me despeçam. O que é que tu estavas à espera para esta expansão e o que é que tu queres ver daqui? Antes de mais, eu nem estava à espera que anunciassem a expansão hoje. Fui apanhado completamente de surpresa. Tu e Fui apanhado tão de surpresa que a minha reação, eu tive uma reação abrupta quando vi a imagem e o rapaz estava ao meu lado e perguntou se eu estava bem. Bom. Pensei que tinhas partido alguma coisa, esse tipo de reação também é sempre Quase hilariante. que parti. Aliás, eu fui a correr em direção a outra pessoa lá na loja que joga Magic só para lhe poder mostrar que devíamos voltar a Zendikar. Ou Ou seja, seja, foi Eu um posto de correr trabalho. de um lado para o outro da loja só para fazer isso. exato, Sim. e toda a gente estava à Acima de volta, 5 metros. ouviram qualquer coisa como Magic. Mais seis. mais seis. Eu fiquei pronto. bastante satisfeito porque eu adoro Zendikar. E ainda por cima, isto quer eu dizer também. quase certeza que os Eldrazi vão regressar. Que são algumas Não das é quase criaturas certeza, mais é espetaculares. absolutamente de certeza que os Eldrazi vão voltar.
É pá, isso Porquê? ainda consegues ser mais. Consegues ter Não, mais não. esperança que eu. Não, eu não tenho esperança. Isto é de 99,9% de certeza. Porquê? Porque diz nós fomos para Battle for Tarkir. Zendikar. Nós fomos para Tarkir pela única e simples razão de ir ressuscitar o Guinho. Ou o Para Guinho. quem não sabe, é o Como é que- Ujin. Yeah. Pronto. E o Guinho, o Soren e o Guinho foram dois dos três principais responsáveis por os Eldrazi não terem destruído esta porcaria toda. Exato. Logo, o Guinho agora está vivo, antes não estava, spoilers. E pronto, agora vamos voltar que é para selar os Eldrazi, espero eu. Isso vai ser espetacular. Imagina a quantidade de cartas abusadas que vão ressurgir daqui de uma batalha entre seres mega supremos. Ainda por cima, com cartas anunciadas para Modern Masters de 2015, que por acaso são Eldrazi, que é o famoso Emrakul. Exato. E já para não falar todas as outras cartas de Modern Masters, que são 3, que são só cartas das mais caras que existem em todo o Sim, mês. uma delas foi a cara mais cara de Modern, que custa só 150 euros cada uma. Só. Que tipo, basicamente duas cartas daquelas são o meu salário. Por exemplo. e aquilo que eu também espero ver é, se calhar, e isto era muito giro, já que é uma guerra entre duas fações, se isto assim for, é de ver um Eldrazi Planeswalker. Ia ser brutal. Ui! Ia ser a coisa mais épica de sempre. Tecnicamente, Tu claramente estás a tecnicamente, querer demais. tecnicamente segundo a história, todos eles são Planeswalkers, porque eles já vieram de outras planícies. Planícies entende-se planes. Exato, agora só lhes faltava era terem uma frame toda bonita e uns contadores de lealdade. E pronto. Para se fazer Acho que é aí que tu já estás a ter mais esperança do que estás a ter uma. Epá, uma se cena- vais meter uma cena ainda Eldrazi... maior do que eu dizer que tenho a certeza que os Eldrazi vão voltar. É assim, se realmente entram Eldrazis na conversa, então que façam também um Planeswalker. Não é? Mais depressa estou a imaginar o Half-Life 3 com realidade virtual. Eu Sinceramente. também. Por acaso também. Eu só sei que por acaso vai depois ser o de nosso estar tema a aqui seguir, pronto. este tempo todo É, né? só Sou ouvi muito subtil. Sou muito Magic, subtil. Magic. Exato. Mas Para- Então estás no mesmo podes podcast que falar. nós. Tu falas muito, mas tu também jogas Magic, por isso. Errado. Ou tenta jogar mesmo. Exato. Ele olha para as cartas. Pronto, voltando ao tema inicial, foi. Já se esperava há muito e já havia muitos sinais que íamos voltar a Zendikar. Não sabia era quando. Ainda para mais com o Magic Origins a ser focado nos 5 Planeswalkers que a última vez que os vimos, sem ser o Jace e a Chandra, estavam presos em Zendikar. Curiosamente. Ou que pelo menos, aliás, não, só 2 é que estavam presos a indicar. Mas os outros 3 tiveram diretamente relacionados com Zendikar. Porque Zendikar é uma coisa que pode alterar totalmente a história do Magic. Eu sei que para alguns isto pode ser um bocado estranho, ainda para mais. Se calhar há pessoas que nem sequer sabem que nós também fazemos cobertura de Magic. Mas isto pode mudar completamente, ou desfigurar completamente o futuro de Magic, porque brincar com Eldrazi significa que muito provavelmente que a gente vai morrer. Sim. Sim, ainda por cima com um tema como Battle for Zendikar. Quer dizer, Sim, o Battle for Zendikar é nada mais nada menos vai ser os Eldrazi contra o resto do mundo. Aliás, o resto dos planos. Correção, o resto dos multiversos. Sim, é porque eles são bichinhos que conseguem entrar por qualquer lado e partir aquilo tudo à E, vontade. supostamente eles já andaram por outras planes a consumir toda a mana que existe. Ok, e isto então leva-nos também, só para fechar este plano, este plano grandioso de Magic, só nos falta falar então da nova versão do Magic the Gathering em jogo, que vai ser free to play. Vai ser completamente free to play. Aliás, tudo é desbloqueável por jogo, ou seja, se quiserem não pagam 1 cêntimo. Vai se chamar Magic Duels 2. Origins. Vai deixar de ter o Duels of the Planeswalkers no título. Yeah. Porque seguia mais ou menos a ordem dos core sets que vão deixar de existir. Uhum. E pronto. Vai ser... Boas expectativas.
Exatamente. Esse Two jogo, Headed Giant vai voltar. e esse yes. jogo free to play, achas que vai ser bom para quem nunca tocou em Magic ou é só mesmo que está guardado para quem tem algum conhecimento? Os antigos eram um excelente ponto de iniciação para quem queria jogar Magic. E acho que até o Origins Chapter em si 2015. é bom, porque como vai às origens das personagens, é uma boa forma do pessoal aprender um bocadinho mais Nem que seja diretamente. Até a lore vai pegar um pouco no início da história das Sim. personagens mais relevantes. Não há tanta coisa para trás como há agora. Agora, aconteceu estas coisas todas. Boa. Não só não há tanta coisa como não há nada. É Pois. o mesmo início da história de cada das 5 personagens mais relevantes. 5 Planeswalkers mais relevantes. Quer dizer, É. há mais, mas pronto. Sim, mas podem skipar. Exato. Pronto, nós vamos ficar aqui Skipar por na lore Magic. do baralho. Exatamente, só a gente não escala. E é a primeira vez que nós falamos de Magic, mas prometemos que vamos falar de Magic mais vezes. Pronto, fica uma promessa numa futura vez, voltar com os TCGs. Exato, especialmente quando o Origins estiver prestes a sair e ainda para mais, ou caso seja revelado mais alguma coisa. Ou não, até mesmo quando for lançado o Dragons of Tarkir, não está para muito longe. Por exemplo, a nova expansão que vem em breve. Nós vamos então, como estávamos a falar há bocadinho, passar para uma realidade virtual e vamos falar do facto da Valve ter confirmado e anunciado e revelado a sua intenção de entrar no campo da realidade virtual com headsets próprios. E eu pergunto aqui, e eu depois no final dou a minha opinião, se vocês acham que a Valve, comparado, por exemplo, neste caso com a Sony, com o Project Morpheus e já com o Oculus Rift, que anda por aí já em algumas mãos, se eles são a companhia que o pessoal tem confiança que conseguirá revolucionar esta área. O que é que vocês acham? Eu cá acho que é o seguinte. Tendo em conta todos os projetos de realidade virtual que começam a existir, eu já começo a pensar que vai ser algo que vai mesmo acontecer no futuro bastante próximo e que provavelmente vai ter sucesso porque existem muitos no mercado. Pronto, agora vou passar para o Shadow. Ok, Força Shadow. Eu acho que a realidade virtual é o próximo passo nos videojogos. Como foi passar de 2D para 3D, não é 3D de óculos, televisões 3D, é mesmo 3D em todo jogo. Depois passou para o online e agora o próximo passo vai passar para esta tal realidade virtual que, quer queiram, vai dar uma visão completa. Quem joga vai ter de reaprender a jogar. Então eles vão ter também de reaprender a produzir, certo? Também. Hoje o pessoal está habituado que mexer a mira é um analógico e vamos ter de reaprender a jogar com movimentos físicos. Sim. Quase basicamente. Com a cabecinha, movimentos incorporados. Se calhar quem Eu está acho mais que- próximo ainda é o pessoal do PC. É um né? exemplo. O pessoal do PC, Isto é um por exemplo, exemplo. para mexer a mira tem de mexer a O mão. rato, sim. Ainda é mais próximo Sim, do que um analógico. é totalmente dinâmico e não contínuo. O Eu rato- acho que essa geração que tu estás a falar deve ser aí uma geração 2.0 ou 3.0 da realidade virtual. Não acho. É por uma simples razão. Isso estás a dizer requer muito movimento. E tu tens de lembrar que a maior parte das pessoas não joga num salão de 10 metros quadrados, livres. Eu não estou a falar movimento, eu dei um exemplo que é os movimentos de cabeça. Só Sim, precisas mas mexer a tua quando, cabeça. por exemplo, falas em mira. Quando tu falas em mira, por exemplo, e estás num jogo, digamos, Call of Duty, tens 360 graus à tua volta. Uhum. Não te esqueças disso. Ou seja, para tu estás a fazer mira, tens mesmo que mexer. Então, mas Nesse- imaginem de uma panorâmica como, por exemplo, a Microsoft apresentou há uns tempos, daquela possibilidade de utilizar óculos de realidade virtual, mas com uma espécie de realidade aumentada. Ou seja, tu metes os óculos e o próprio sistema em si apresenta-te o mundo, mas o mundo em profundidade com a possibilidade de tudo estar etiquetado. Ou seja, por exemplo, o próprio jogo em si está-te a dar dicas e dar-te informações de como o mundo é. E isso é um caso que até já é utilizado em alguns momentos no mundo real, ou seja, com os óculos de realidade aumentada, onde tu metes os óculos e ele está-te a dar informações em tempo real, por exemplo, geoestratégicas nos mapas, como por exemplo o Google está-te a despejar informação de estás aqui um café a estas distâncias por trás destas casas, tens ali uma zona da passadeira para atravessares a estrada para não sei o quê. Acham que isso, por exemplo, é uma coisa que se calhar a realidade virtual em jogos vai acabar por seguir esse caminho? Não.
Não vais por aí. Não vais tipo aquela cena Eu acho tipo- que o Shadow caiu. Acho que Yeah, o Shadow caiu. É incrível. Oh, bem. Então, enquanto Oh, ele bem. se Vamos levanta, ter- nós então vamos continuar com esta parte que é, a meu ver, acho que faz todo o sentido que de certa forma o universo seja explorado assim, ou seja, és tu dentro do jogo, és tu que vês para onde é que queres ir, o que é que queres fazer, mas a informação é-te dada consoante a realidade em si criada para o jogo, que faz bastante sentido. Acho que isso aí é que tem mais o avanço. Não Não. sei se não concordam com isso. Eu não concordo por uma simples razão. Aquilo que tu estás a dizer significaria que tu estás dentro de um jogo e tinhas um sistema. Como é que eu tenho de explicar isto? É um bocado difícil de explicar, porque agora que eu me apercebi que estavas realmente a dizer e apliquei isso a um jogo e é capaz de funcionar. Uhum. E imaginemos, por exemplo, um GTA V como se fosse um GTA VI, Ok. dentro de uma realidade virtual. Estás lá dentro do jogo e de repente fazerem pop-ups do que é que tens dentro do jogo. Por exemplo, vais a passar de uma rua, olha, aqui tens uma loja de armas, ali à frente tens a Câmara Municipal, Uhum. e fazer, ou seja, em vez de teres aquele mapa no canto inferior, direito ou esquerdo, ou o que seja, o mapa ser desse género. Pá, Sim, o próprio GPS, por exemplo, aparecer-te a linha à tua frente, estás a ver? Exato, Começa o ou seja, GPS, até- a linha aparece lá de frente. até aí acredito que vá. Uhum. Pá, mas não muito mais do que isso, porque aí já acho que já não tem utilidade. E o Shadow of the Ih, já voltou. Já Não está. sei do que falam. Não sei do que falam, nunca sei. E pronto, porque se formos a ver, Eu nunca sei, o meu router nunca reiniciou. vamos imaginar, por exemplo, o caso do Ghost Recon. Os jogos mais Rikun. Recon. futuros, ou Recon, Preciso de uma certa pessoa neste podcast. não era? O Kirby. Ah, Liberty. Como Liberty City. o futuro é tu teres a informação em tempo real do espaço que te rodeia. Com etiquetas e informações e não sei o quê. Epá. Mesmo num teatro de guerra. E sabes o que é que eu estou a imaginar nisso? Imaginemos isso aplicado na vida real. Sim. E entretanto há um hacker qualquer que se lembra de fazer o quê? De tirar o adblock Uhum. disso. Portanto, eu estou a imaginar isso num cenário de guerra, onde começam a aparecer pop-ups tudo quanto é sítio e não se vê nada e depois os soldados morrem. Pois, isso também depende. Nenhuma O tecnologia jogador é morre infalível. com pop-ups em Pois, aí é que está. Nenhuma tecnologia é infalível. Mas aqui, na parte que interessa, vocês acham que a Valve, entre todas estas companhias, é aquela que tem mais potencial para fazer as coisas como deve ser? Not really. Não. Eu acho que eu acho vão que ser é mais aquela- uns no meio de tantos, só que os jogos que eles vão meter, aí sim. Ok. Eles vão vender isto com Half-Life 3 Jogos como então. o HTC. Sim. Já fizeram a piada? Não, Não, ainda não fizemos. Ah. Estivemos à tua espera. Yay! Que eu acho piada que. Eu acho irónico que escolherem a HTC para fazerem parte desta tecnologia, porque H T C Half-Life 3 Half-Life 3 confirm. Garantido. Ok. É um Pronto, bocado era preciso convoluted, essa mas- referência, Sim, como claro. todas as teorias sobre Half-Life 3. Sim, Ah, todas estão corretas. Porque qual é a dúvida aqui? Sérgio, e tu? Achas que a Valve é a melhor ou é mais uma como as outras? Bem, eu tenho estado aqui um bocadinho caladinho, pronto, também tendo em conta como está do meu micro, eu não queria estar a abusar muito, mas para tentar ser breve, eu realmente quanto a este assunto das realidades virtuais e de quem tem estado a Sony com o projeto Morpheus, o Oculus Rift e mais agora esta da Valve, eu tenho estado um bocadinho de pé para trás, tipo, não tenho estado muito atento, porque ainda até agora não mostraram nada em concreto, mas do que eu tenho estado a ver. Mas pronto, esta conversa toda com a realidade virtual faz lembrar os belos anos 90 em que era tipo o sonho. Era tipo o sonho e estava em rubro e depois havia sempre aquelas histórias esquisitas de as crianças usarem aquelas coisas na cabeça e depois tipo, ficavam agarradas àquilo e ficavam tipo com o cérebro feito em pudim. Pudim. Pudim, Sim. completamente pudim. Mas pronto, já passaram 20 anos, agora está-se a tornar mesmo uma realidade, portanto... Tenho estado aí a falar, tenho estado aí com algumas ideias, tipo o que é que pode trazer para os videojogos e assim. Diz? Tu estás a querer dizer que no futuro breve as crianças vão ter o cérebro feito em pudim?
Ainda há uma Ela chance. já tem, Já há uma a chance. maioria Tipo, delas não já tem o esquece. cérebro feito em pudim. E Pronto. claro, eu não estou a ver crianças tipo abaixo dos 5 ou 7, tanto seja como for, usar aquilo tipo durante uma hora de seguida. Não deve fazer muito bem aos olhos. Não, tens razão, não é uma hora, é a tarde inteira. Mas pronto, Atenção que o Gabe Newell disse que não houve ninguém, ele disse mesmo 0% de pessoas que ficaram tontas ou mal dispostas a utilizar o headset deles de realidade virtual. Hein? Olha, então isso é um ponto positivo. Mas pronto, é uma coisa que eu tenho. É daquelas coisas que não posso avaliar só por vendo informações, tem que ser mesmo a experimentar. E por experimentar tenho mesmo que ver tipo um jogo à grande que use isso efetivamente, e Sim, com que agora eficácia. É quase só tipo testes. Porque tendo em conta o que é os Oculus Rift e por aí fora, aquilo só vai te dar informação visual. Portanto, vamos estar a usar aquilo como um complemento de um comando. Uhum. O que vai ajudar na imersão do jogo e por aí fora. Mas o que eu estou a querer dizer com isto é que é só visual, digamos assim. Tu com aquela, eu não sei o que é de chamar aquilo, não sei se é de chamar óculos, máscara, capacete. O que quer Bem, eu dizer tenho é que que, chamar de headset. Mas... ou quer um dizer headset- que em pois, vez de teres uma televisão, tens uns óculos. Chama-lhe basicamente. adereço extremamente estiloso. extremamente ou estiloso. extremamente estranho. Era quase ter com uma televisão na cabeça. Yeah, quase. Estranhamente estiloso. Pum. Mas lá está, o que aquilo vai permitir é estás a ver o jogo mesmo com os teus ainda mais perto dos teus olhos, pode ser mais imersivo, tu estás a virar a cabeça, estás a virar a câmera do jogo, mas também lá está, os óculos, estes headsets, capacetes, só vai ter se calhar eficácia em jogos de first person shooter ou na primeira pessoa. Sim, já para não falar Em disso, outro, é que parece em outro género não estou a ver qual vai para para que é isso que vão funcionar servir. tem de ser para os não é para os FPS apenas, mas para os jogos na primeira pessoa é que vão Exato, tirar exato. proveito disto. A sério. Pois, lá está. Tendo em conta como estão e como eu presumo que as capacidades que têm agora só vai permitir isso. A não ser que isto é apenas o primeiro passo para algo mais. Pá, mas sabem que Com a vossa conversa que estavam a ter antes, vocês estavam-me a lembrar do Sword Art Online, Ah, que vai um bocado Por isso não. por aí, só que isso... Pronto, não questionando a qualidade do anime, mas vamos buscar só a ideia em que se calhar podemos comparar aquilo ao que estamos a ver agora. sim. Só que aquilo faz o passo a seguir, que é não só estamos dentro do jogo, como nós somos a personagem, estamos a controlar a personagem. Isto pode ser um primeiro passo para algo desse género. epá, Também se vão nessa eu- direção que façam isso. eu acho Sim, que mas claro que isso vai ser uma coisa muito mais complexa se isso algum dia acontecer. Por enquanto, pronto, estão a apostar bastante Epá, isto é Os como o capa- 3D, o 3D já nos evoluiu. capacetes e por aí fora. Ainda está mal, mas já evoluiu muito pá, é do assim, que era. eu acho que todas as tecnologias precisam de algo que fundamenta a sua existência. E eu acho que o jogo que ainda não foi anunciado e que vai de certeza consolidar esta história da realidade virtual é o First Person Sonic the Hedgehog. Oh, Deus. Oh, bem. Acho que isto Claro, é. Então, há coisas que não merecem ver a luz do mundo. É só uma coisa. então pronto, isto é o pretexto ideal para nós passarmos para a pergunta da semana ou o tema da semana. E a pergunta da semana que realmente era para falar é a do Elfo. Havia mais perguntas e mais sugestões, mas a do Elfo que quer saber, ou pergunta se esta que nós temos agora é a última geração ou se vai haver mais gerações. E eu acho que é melhor ampliarmos isto para... Vocês acham que, por exemplo, vamos imaginar, temos estas consolas, eu acho que ainda vai haver outra geração. Mas será que Mas depois para ser da mais próxima específico, será mas para ser mais necessário? específico, só para ser mais específico, é a geração de consolas. Sim. Ok. Geração de consolas. Eu muito sinceramente acho que nunca vai deixar de haver, porque assim, a Sony, Microsoft e Nintendo têm sempre que fazer dinheiro e as consolas é uma maneira deles fazerem dinheiro. Não é só ter um serviço de stream e esperar que as pessoas vão lá sempre comprar jogos, quer dizer. Tem que haver algo que lhes dê dinheiro mais facilmente do que isso. Uhum. Ok. Mais ou menos essa é a minha opinião. Portanto, eu acho que nunca vai deixar de haver gerações de consoles. Ok. Eu partilho ali da opinião do Tilart e eu sempre que há alguma coisa sobre alguma vertente dos videojogos é porque é que as coisas têm de morrer. Porque é que não podem coexistir duas coisas ao mesmo tempo? Tens toda a razão. Fala-se muito disso por causa do as formato consolas, físico. as consolas caseiras vão morrer porque agora o que está a dar é o mercado mobile. Mas porque é que têm de morrer? Bem, então deixa-me só acrescentar aqui Isto que parece os sistemas bipartidários, isto é estúpido. não é? Mas eu vou acrescentar ainda mais.
temos o caso da PlayStation 4 e da Xbox One. A Xbox One talvez menos, por causa dos números que existem e que toda a gente sabe, mas a PS4 está a vender que nem pãezinhos quentes e está a provar que ainda há espaço para consolas caseiras e ainda está a vender mais depressa do que vendeu a PlayStation 3. Mas eu não percebo esta mania de As coisas tem de vão morrer. Yeah. Só pode existir um, só pode existir o maior de todos. Talvez Há uma talvez coisa que se chama morrer. coexistência. Podem não ser tão fortes. E eu acredito que o mercado de jogos portáteis possa destronar um bocadinho ali a hegemonia das consolas caseiras. Mas eu não acredito que morra de vez. E isso Da mesma maneira que supostamente os jogos de aventura e point and click tinham morrido e afinal ainda se fazem e vendem. E voltaram. Por exemplo. Voltaram das cinzas. Exatamente, jogos de terror first person, ou jogos de terror em si. É um género morto. Não, tens Alien Isolation, tens Amnésias, tens whatever. Porque faz-me confusão. Porque é que as coisas têm de morrer? Porque é que as coisas não podem coexistir? Voltamos ao exemplo prático de sempre, que é os RPGs japoneses a dada altura, isto já está estagnado, isto já está a morrer, mais vale pararem. Temos de fazer coisas mais ocidentais. que é Exato. para se Oh vender. my god, afinal as pessoas que continuam a querer RPGs Oh my god, japoneses. Bravely Default foi um dos melhores jogos que melhor vendeu. Oh my god, olha este type para o Persona 5. São coisas deste género que, quer dizer, as coisas que podem continuar a coexistir, se calhar as pessoas têm neste caso, se a Sony, a Microsoft e por aí afora e a Nintendo são Tem boas de se a fazer adaptar. consolas, adaptar continuem a fazer consolas. Exato, têm Pois, de se adaptar. eu acredito daqui a 2 ou 3 gerações as consolas caseiras não sejam a mesma coisa que as consolas caseiras hoje em dia. Da mesma maneira que há 2 gerações uma consola era para jogar jogos e agora vês filmes e whatever. Por exemplo, sim. São media centers. Por isso, eu acredito que continuem a existir, não nos modos que nós conhecemos, talvez num modo diferente, talvez num modo de igual, whatever. Nunca acredito que vão morrer, porque não tem de morrer. Não. E eu concordo contigo. Falta saber então a opinião do Sérgio. Ok, então eu sou capaz de ter um ponto de vista um bocadinho diferente, mas deixa cá, então Então, isso é diferente. eu não acredito que não vão morrer, não, mas o mais não é morrer, o mais certo é que vão evoluir ou adaptar-se de outra forma, porque vamos lá ver uma coisa, o que é que definimos como geração de consolas? Quando nós vemos uma consola nova, de uma geração nova, normalmente quando vimos uma nova consola, normalmente representava nova tecnologia, novos avanços, permitir novas possibilidades. Uma evolução. E isso vimos Sempre. sempre que o PlayStation representava uma certa tecnologia, a PlayStation representava outra tecnologia e daí adiante. Portanto, eu acredito que isto ainda vai continuar a ser assim por uns tempos, só que eu tenho esta ideia idealista, pronto, não sei. Eu tenho um sonho, amigos. Eu tenho um sonho que nós não John vamos, Lennon também. nós não vamos deixar de ter consolas, nós vamos passar a ter uma consola universal, tipo, Impossível. grande um formato qualquer que nos permite jogar seja que jogo for. E então, depois, os jogos que são tipo da Nintendo ou da Sony e por aí afora vão se calhar estar divididos em serviços específicos, só que vai poder ser jogado na mesma plataforma. Portanto, Eu não acredito. estás a E ter a falar mesma do computador. Eu não plataforma. acredito que isso aconteja por para isso existe um computador. 2. Exato. Não haver Mas- concorrência direta nos mercados hardware, para mim era matar Mas sabes porque é parte que da estou aí? indústria. Mas sabes porque é que eu estou aí por aqui? Porque o que é que eu quero que a geração de consoles seja tipo mais para uma coisa só e a coisa dá por serviços, porque também temos estado a ver que os jogos têm ido mais para o lado, para o sentido digital e por aí afora. É que os videojogos vão ter que evoluir um bocado nesse sentido, porque nós, para podermos jogar uma coisa, se calhar numa plataforma específica e que só é exclusivo para essa plataforma, é preciso demasiados espaços para tal. Tipo, se eu quiser jogar um Shenmue, por exemplo, eu preciso de arranjar uma Dreamcast Certo. e depois tenho que arranjar o jogo e depois se calhar outro pormenor qualquer só para jogar aquele jogo em específico, e não há muitos jogadores por aí que estejam aptos para comprar uma consola específica só para experimentar um jogo. E é mais nesse sentido, eu quero que haja uma consola ou seja o que for, um computador
algo parecido, que me permite que depois haja um serviço qualquer que me permite jogar seja o que for. Porque eu sinto que é por esse sentido que os jogos têm que evoluir, porque se nós compararmos a música ao cinema, há já quase um formato universal para cada um, para tipo, desfrutarmos de cada um. Um videojogo não, temos de estar preocupados com a plataforma, com o comando que é usado o jogo. Isso é que eu acho que eu sinto que esse é que é o grande obstáculo a ultrapassar agora nos videojogos. Eu sinto que isso é bom Isso a é curto mesmo prazo e um mau a grande longo sonho. prazo. Mas isso é É um mesmo. grande sonho, eu sei. É um grande sonho. Eu simplesmente acho que isso, em termos de mercado, do ponto de vista do consumidor, era o melhor que podia haver. Do ponto de vista dos fornecedores, era a pior situação. Sim. Matava-se Mas muito. isso É o que eu estou a dizer. Para mim Isso era faria muito bom. Isso era faria muito bom. sentido na ideia que as coisas iam evoluir mais para o digital, ou seja, iam estar mais a apostar em serviços e os jogos iam estar mais disponíveis em serviços específicos. Eu continuo a achar que isso, E era nesse sentido que evoluía a geração de consolas. isso era excelente a nível a curto prazo e paupérrimo a longo prazo. Exato, e se calhar é melhor ficarmos por aqui, porque já vamos com 30 minutos. Isto é um tema que dá pano para mangas, mas de qualquer forma acho que já demos todos a nossa opinião. E ainda por cima o Sérgio partilhou connosco um sonho. Um sonho que provavelmente algumas pessoas também devem partilhar do mesmo sonho, mas sabemos por dentro. Então vamos Epá, ficar segue o teu com sonho. isto. Seria impossível. Exato, vamos terminar Lá com teremos de este comprar sonho. a Dreamcast para jogar o Shenmue. E, E logo e, uma e, pessoa alguém- só foste escolher. e devíamos pôr aqui no final a música do John Lennon. E depois levar um flag do YouTube por Ou a direitos de Susan Boyle. autor. para pronto, Leve com o flag, pá, a gente não se importa. e é assim que nós vamos acabar este podcast. Mais uma vez pedimos desculpa por este intervalo de uma semana. Também agora recompensamos com mais uns minutinhos para vocês poderem ouvir. Vocês já sabem, para a semana vamos estar de volta, se nenhuma catástrofe acontecer. E À partida. à partida, exato. Por isso já sabem, para mais informações sobre cinema, anime, trading card game e videojogos, visitem-nos em proximonivel.pt. Por isso, eu despeço-me. Pessoal, querem se despedir? Não. Vamos ficar por Vocês aqui. querem. Vamos ficar aqui mais Deixa-me um bocadinho. ponderar. Pode ser. Ok, então pessoal, vemos para a semana. Tchau, tchau. Tchau.